Pelo menos 1000 mortos e 1500 feridos é o balanço mais recente de um terremoto no Afeganistão. Kiev lança ataques aéreos na Ilha da Serpente. Exército ucraniano diz estar a retomar território no Mar Negro, capturado pela Rússia. Presidente ucraniano contacta líderes europeus para garantir apoio na candidatura à adesão à União Europeia. António Costa vai contribuir com experiência de Portugal. Senadores norte-americanos apresentam um projeto de lei para regular porte de armas nos Estados Unidos. Democratas e republicanos chegam a acordo sobre medidas mais restritivas. Pelo menos 1000 pessoas morreram no Afeganistão e cerca de 1500 ficaram feridas esta quarta-feira na sequência de um forte terremoto, segundo o balanço mais recente das autoridades. Durante a madrugada, o sismo de magnitude 6,1 na escala de Richter abalou a província de Paktika, no leste do país. De acordo com a Agência Sismológica Europeia, as ondas de choque foram sentidas num raio de 500 km, chegando à Índia e ao Paquistão. Com receio de uma catástrofe humanitária, o governo talibã apela às organizações de ajuda humanitária para que enviem equipas para a região. O exército ucraniano diz ter causado perdas significativas a Moscovo após uma ofensiva para retomar o controlo da Ilha da Serpente, no Mar Negro. O território, capturado pela Rússia após a invasão da Ucrânia, tornou-se um símbolo de resistência. Foi neste posto militar que, no início da guerra, uma troca de mensagens em que soldados ucranianos desafiavam o inimigo ficou conhecida. Esta terça-feira, através do Facebook, o Comando Militar no sul da Ucrânia afirmou ter realizado ataques direcionados através do uso de várias forças na ilha. Na mesma publicação é ainda dito que a operação militar continua e exige silêncio de informações até que termine. Alegações que o Kremlin desmente e qualifica como uma tentativa louca das forças de Kiev de retomar a ilha. De acordo com a defesa russa, todos os ataques foram interceptados. Além do valor simbólico, a ilha é também importante do ponto de vista estratégico, por estar localizada ao largo das costas da Ucrânia e da Roménia. Moscou intensifica os ataques, com Vladimir Putin a prometer o reforço das forças armadas e haver progressos no campo de batalha. O exército russo tomou Toshkivka, uma vila na linha da frente de combate situada nos arredores de Severodonetsk. A situação na região de Luhansk, onde os bombardeamentos não param, é, nas palavras do governador local, extremamente difícil. Xavier Bettel é o mais recente chefe de governo a visitar Kiev. O primeiro-ministro luxemburguês encontrou-se com Volodymyr Zelensky esta terça-feira, na sequência de um convite do presidente ucraniano. Após a visita a cidades destruídas pela guerra, Bettel esteve em reuniões bilaterais onde foram discutidas medidas de prevenção de uma crise alimentar. Um encontro de onde saiu também a garantia de apoio do Luxemburgo à candidatura de adesão da Ucrânia à União Europeia. Mas a 2 dias da cimeira do Conselho Europeu, que começa esta quinta-feira, Zelensky não se ficou pela solidariedade luxemburguesa. No Twitter, o chefe de Estado ucraniano disse ter estado à conversa com vários líderes europeus. Uma maratona diplomática que incluiu António Costa. O primeiro-ministro português, revelou o presidente, concordou em usar a experiência de Portugal na aproximação à União Europeia. Ao rol de visitas diplomáticas não anunciadas, juntou-se ainda do Procurador-Geral dos Estados Unidos. Merrick Garland encontrou-se esta terça-feira na fronteira com a Polónia, com a homóloga ucraniana, para abordarem os esforços internacionais na investigação de crimes de guerra cometidos pela Rússia na Ucrânia. Garland anunciou ainda a criação de uma equipa para a responsabilização de crimes de guerra que vai investigar agressões no território, nomeadamente a jornalistas norte-americanos. Kaliningrado é o pequeno enclave russo no Mar Báltico, na origem do mais recente braço de ferro entre a Rússia e a União Europeia. Moscou ameaça retaliar contra a Lituânia se não forem levantadas as sanções que implicam a restrição do tráfego ferroviário. A Rússia vai responder a estas ações hostis. As medidas necessárias estão a ser estudadas e serão adotadas em breve. Haverá consequências com impacto significativo na população da Lituânia.
As autoridades lituanas negam que esteja em curso um bloqueio de Kaliningrado. A primeira-ministra Ingrida Šimonytė diz que estão apenas a ser aplicadas as sanções internacionais. A Lituânia não está a causar qualquer escalada, mas há sanções que têm de ser implementadas. É irónico a Rússia vir falar em violação dos tratados internacionais quando não há talvez nenhum tratado internacional que eles não tenham violado. As sanções aplicam-se à ferrovia que liga Moscovo ao enclave e passa pelos territórios da Bielorrússia e da Lituânia. Assim, os comboios que passam nesta via férrea estão impedidos de passar a fronteira entre os dois países. A entrega de mercadorias a Kaliningrado pode continuar a fazer-se por mar ou por terra, desde que não façam parte da lista de produtos afetados pelas sanções impostas à Rússia pela União Europeia na sequência da guerra na Ucrânia. Na Bulgária, o Parlamento vota esta quarta-feira uma moção de censura contra o recente governo do primeiro-ministro Kirill Petkov. Os deputados debateram a proposta na Assembleia Nacional esta terça-feira durante 8 horas. O chefe do Executivo assumiu a liderança de um governo de coligação de 4 partidos em dezembro do ano passado, pondo fim a 8 meses de crise política. Na noite desta terça-feira, cerca de 1000 manifestantes pró-governo reuniram-se perto do Parlamento em Sófia para demonstrar o seu apoio ao Executivo. Os apoiantes do governo entoavam cânticos demonstrando confiança. Kirill Petkov, um líder que estudou em Harvard e é um político assumidamente pró-União Europeia, já pediu aos deputados para pensarem nos interesses do povo no momento da votação. A moção de censura foi apresentada na semana passada pelo partido da oposição de centro-direita GERB-UDF, do antigo primeiro-ministro Boyko Borisov, e contesta as políticas económicas do Executivo. Caso o governo caia esta quarta-feira, o país poderá vir a enfrentar as quartas eleições desde abril do ano passado. Pela primeira vez em quase 3 décadas, o porte de armas nos Estados Unidos tem nova legislação à vista. Um grupo bipartidário de senadores apresentou esta terça-feira um projeto de lei para fazer face à violência no país. Apesar de a proposta ter ficado aquém das expectativas dos democratas, novas medidas pretendem vir colmatar algumas lacunas na lei. O projeto propõe a revisão do processo de compra de armas por menores de 21 anos. Outra novidade é a extensão dos alertas de perigo a todo o país, permitindo às autoridades confiscar armas a quem representa uma ameaça. O documento contempla ainda por fim ao que é conhecido como o vazio legal do namorado, ao vir regular o porte de armas a acusados de violência doméstica fora do casamento. Donald Trump foi acusado esta terça-feira de pressionar as autoridades públicas para reverter o resultado das eleições presidenciais, em que perdeu para Joe Biden. Este é o resultado da última sessão da Comissão da Câmara dos Representantes, responsável pela investigação do ataque ao Capitólio de janeiro do ano passado. As audições são retomadas esta quarta-feira. Já foram realizadas mais de 1000 entrevistas sobre o caso. O ex-presidente brasileiro Lula da Silva, recandidato às presidenciais de outubro, aponta como principais prioridades de um eventual mandato a melhoria das condições de vida da população e a proteção da Amazónia. A menos de 4 meses das eleições, o esquerdista Lula da Silva aparece à frente do candidato de extrema-direita e atual presidente, Jair Bolsonaro, nas intenções de voto. Uma tentativa de disfarce quase perfeita. Na Colômbia, as autoridades apreenderam um carregamento de 1.300 kg de cocaína no porto de Cartagena das Índias, que tinha como destino Espanha. A droga estava escondida em batatas congeladas. A polícia admitiu tratar-se de uma das tentativas mais inovadoras de contrabando dos últimos anos. Dezenas de bolivianos esperaram acordados na cidade de Tiahuanaco para darem as boas-vindas ao Ano Novo Andino. Os bolivianos aguardaram a chegada dos primeiros raios de sol do ano 5530, nesta cidade a 80 km de La Paz. O local é palco de um festival de Ano Novo que marca o regresso do sol depois do solstício de inverno do Hemisfério Sul.